primeiros 3 versículos, né? Mostra para nós que esta mensagem surgiu na eternidade. Deus prometeu antes dos tempos dos séculos. A verdade a respeito da igreja, da chamada dos gentios, desta salvação que desfrutamos. Mas tinha de chegar o tempo próprio. Tinha que haver o vaso escolhido de Deus, esse apóstolo. E ele aqui, em versículo 1, se coloca como escravo de Deus. Um escravo voluntário diante da magnitude das bênçãos que ele recebeu. Mas em versículo 3, quando ele fala da pregação, ele se apresenta como alguém que está levando a mensagem do rei. E como de fato era. O apóstolo tinha bem balanceada a sua compreensão, tanto de um fato como outro fato destes aqui. E o tempo marcado por Deus, oh, que tempo! Nós encontramos uma língua universal naquele século I da nossa era. A língua grega, uma língua universal falada por milhões de pessoas naquele tempo. Nós encontramos um governo romano, estabelecido com meios de comunicações da época, vastas estradas da Europa até o Oriente. E Deus escolheu o seu vaso escolhido, um homem cidadão daquele Império Romano, com os mais amplos direitos daquela cidadania. Cidadão judeu também, com amplos direitos dentro daquela nação. Um homem de grande cultura, conhecedor de várias línguas. Oh, meus irmãos, que tempo! Chegou o tempo marcado por Deus de manifestar os seus propósitos eternos. E ele lembra a Tito, com certeza ele já tinha conversado com Tito sobre isto, mas nesta carta novamente ele lembra, para que Tito pudesse avançar no seu trabalho para Deus, se lembrando, olha, a origem desta mensagem, de onde veio, e o tempo é agora, e assim ele ia trabalhar para Deus naquela ilha lá. Seu Moisés. Sim, nós lemos, Deus prometeu antes dos tempos dos séculos. Até que ponto nós podemos ir para o passado? Eu creio, seu Moisés, que Deus prometeu a si mesmo, a divindade, as pessoas divinas falando deste nosso mundo, da nossa situação. Eu acho que antes de ser escrito no princípio, criou Deus os céus e a terra. Sim, Antes disso, sim. Antes dos tempos dos séculos, quando começou a contagem. Sim. Uhum. Ou em linguagem mais simples, antes de tempo existir. Esta expressão, servo de Deus, aqui no versículo 1, seu Carlos, esta expressão é única. Aqui nas introduções das epístolas paulinas. Sim. Servo de Deus.
Assim ele aparece na galeria de famosos, tais como Moisés, Samuel, Davi. Não é pouca coisa aparecer nessa galeria. Ao mesmo tempo, chamando-se a si mesmo de servo de Deus, eu vejo aqui aquela atitude de humildade, porque ele era nada mais do que escravo de Deus. Sim. Exatamente. Então é servo e apóstolo para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. A piedade, já comentamos hoje aqui, né, que aquela manifestação de uma vida semelhante à vida do Senhor Jesus Cristo, quando andou neste mundo. Mais e mais, à medida que os anos vão passando na vida do crente, que nós sejamos mais semelhantes a Cristo. Não é só a nossa salvação, a nossa libertação do inferno, mas este assunto é primordial aqui nos ensinos do apóstolo. Seu José? Está pensando, seu Carlos, para menos que o Senhor Jesus disse a respeito de Paulo, né? Este é para mim um vaso escolhido. Sim. Este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios. Sim. Vaso escolhido. Escolhido. Devemos nos lembrar, quem sabe, o motivo por que Paulo se apresenta nesta forma. Lá na ilha vai ter gente orgulhosos, ensinadores. Paulo diz, eu sou escravo. Sim. Mesmo apóstolo, mas escravo. E versículo 2, lá tem muitos mentirosos. Deus que não pode mentir. Que diferença. Sim. Bem no começo, né, da carta. Podemos passar para versículo 4? Antes de deixar versículo 3, Sim. Carlos, quem sabe é bom mencionar a maneira em que Deus manifesta a sua palavra e através de pregação. Nós sabemos que visitas são importantes e conversação com conhecidos, Sim. mas em primeiro lugar Deus se serve de pregação para espalhar essa mensagem. Sim. Seu Carlos, aqui em versículo 3 tem uma frase: Deus nosso Salvador. Tem em 1 Timóteo 2 também. Pode nos ajudar neste sentido, porque sempre pregamos que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Sim. João capítulo 4, Salvador do mundo. Sim. Nessas 3 cartas, de vez em quando nós lemos assim: Deus nosso Salvador. Eu creio, seu Greg, que nos lembra que o nosso Criador teve de tornar-se o nosso Salvador. No começo da Bíblia, Deus aparece criando todas as coisas. Mas quando o pecado entrou no mundo, estragando aquela comunhão de Adão e Eva com Deus, não havia outra solução a não ser que o próprio Criador se tornasse o nosso Salvador. Mas mesmo assim, seu Carlos, eu acredito que devemos nos lembrar, Deus o Pai se envolveu na nossa salvação. Sim. Era o plano dele. Sim. E o Filho pagou o preço. Temos 6 referências neste livro quanto ao Salvador. 3 a Deus, 3 ao Filho. Então, as 2 pessoas envolvidas nesta
a experiência real. Tem aquele versículo que diz, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Para simplificar, eu vou colocar assim: Deus é a fonte. O Senhor Jesus Cristo é aquele que providenciou a salvação através da morte dele. Sim, obrigado, senhor. Então, irmãos, a palavra que eu coloquei de Paulo como o fiel depositário desta verdade. Se ouve, se lê muitas vezes sobre algum bem que vai a leilão, mas ele está aos cuidados de uma pessoa que chama-se o fiel depositário. Aquela pessoa tem obrigação perante a justiça de não vender aquilo, de não entregar, a não ser para a pessoa que vencer aquele leilão. Deus escolheu Paulo, outrora fariseu orgulhoso, e Deus entregou nas mãos dele algo que Deus sabia que Paulo ia desempenhar com profundidade a missão que ele recebeu. E ele, no fim da sua vida, podia dizer: acabei a carreira, guardei a fé. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.